Boa noite. Após plenário do Supremo reconhecer repercussão geral sobre a chamada pejotização, a Corte suspende processos em todo o país sobre licitude de contratos de prestação de serviços. STF considera inconstitucional a troca de nome da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo para a Polícia Municipal. Justiça Federal concede indenização por danos morais à filha de anistiado político. Operação apreende fuzil em garimpo na terra indígena Caiapó, no Pará. Justiça determina que o governo de São Paulo crie comissão de prevenção e combate à tortura nos presídios do estado. E ainda, TST confirma a reabertura de processo envolvendo o assassinato de funcionária de navio de cruzeiro. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 14 de abril, começa agora. Estão suspensos todos os processos que tratam da chamada pejotização, ou seja, a contratação de um trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços. A decisão é do ministro Gilmar Mendes, do Supremo. Ele determinou a medida após o plenário reconhecer por maioria repercussão geral sobre a chamada pejotização. Marta Ferreira tem mais detalhes. A pejotização é uma forma de contrato de trabalho que está cada vez mais comum. Na prática, é a contratação de um trabalhador como pessoa jurídica em vez de trabalhador formal. Esse tipo de contrato é comum em diversos setores, como representação comercial, corretagem de imóveis, advocacia, saúde, artes, tecnologia da informação, entregas por motoboys, entre outros. O caso concreto é de um corretor que fechou contrato de franquia com uma seguradora e pede na justiça que seja reconhecido o vínculo trabalhista. Ele perdeu em primeira instância, mas conseguiu uma decisão favorável no TRT. O caso foi para o Tribunal Superior do Trabalho, que negou o pedido feito pelo corretor. Como a discussão envolve casos semelhantes em análise em outras instâncias, o plenário decidiu que esse recurso tem repercussão geral reconhecida. Ou seja, a decisão tomada pelo Supremo vai valer para todos os processos em julgamento no restante do país. Os ministros também entendem que essa matéria não envolve apenas a validade desses contratos, mas também a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e a definição sobre quem deve arcar com o ônus da prova, o trabalhador ou o contratante. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. Ele destacou que a controvérsia sobre a legalidade desses contratos tem sobrecarregado o STF diante do elevado número de reclamações contra decisões da Justiça do Trabalho, que em diferentes graus deixam de aplicar o entendimento já afirmado pela Corte sobre a matéria. Assim, ele determinou a suspensão de todos os processos na Justiça até que o plenário do Supremo tome uma decisão sobre o mérito do recurso. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido da Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais e considerou inconstitucional a troca de nome da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo para Polícia Municipal. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. O caso chegou ao Supremo depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a lei aprovada no mês passado pela Câmara Municipal, que altera o nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal de São Paulo. O tribunal considerou que a norma trará danos aos cofres municipais. A Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais argumentou no STF que a lei não retira a identidade institucional da Guarda Municipal, apenas agrega outra nomenclatura permitida por uma lei federal de 2014.
Ao analisar o pedido, o ministro Flávio Dino afirmou que o entendimento do Supremo é que não se justifica nos dias atuais a atuação separada de cada uma das polícias federal, civis e militares e das guardas municipais, que fazem parte do sistema de segurança pública. E recentemente o Supremo entendeu que as guardas municipais têm poder de polícia de trânsito, aplicando sanções administrativas e atuando no combate à criminalidade em conjunto com as outras forças de segurança. Apesar disso, cada instituição tem a sua atribuição, conforme prevê a Constituição e legislação infraconstitucional. O ministro explicou que tais nomenclaturas têm relevância jurídica porque delimitam funções, competências e hierarquias institucionais dentro do sistema federativo. Segundo Flávio Dino, alterá-las criaria confusão institucional, prejudicaria a uniformidade do sistema e poderia levar a conflitos interpretativos, tanto no âmbito jurídico quanto administrativo. Flávio Dino manteve a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e solicitou informações ao prefeito Ricardo Nunes, à Câmara de Vereadores do município de São Paulo e ao Tribunal de Justiça paulista. A segunda turma do STF rejeitou os embargos de declaração dos 4 condenados pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A decisão foi por unanimidade. Simone Moura tem os detalhes. Os advogados pediam o reexame do julgamento realizado em fevereiro, quando a segunda turma do STF manteve a prisão dos 4 envolvidos no incêndio. Eles cumprem sentença desde setembro do ano passado. Elissandro Calegaro Spor foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. Mauro Londeiro Hoffmann, 19 anos e 6 meses. Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha foram condenados a 18 anos cada. As defesas alegaram que os ministros não analisaram todos os argumentos apresentados em fevereiro. Para o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, os embargos tentam provocar a rediscussão da causa, o que não cabe nesse tipo de recurso. O ministro ainda destacou que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que são capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. O Supremo entendeu que a norma que exige que estabelecimentos de prática desportiva e atividade física do Rio Grande do Sul contem com profissionais de educação física em tempo integral é inconstitucional. A medida vale para aqueles locais que não representem riscos excepcionais à saúde e à integridade física dos participantes. Evne Araújo tem os detalhes. A decisão foi tomada na ação apresentada pela Confederação Nacional de Serviços. A CNS questionava a lei estadual gaúcha aplicada a academias, clubes e outros estabelecimentos que ofereçam atividades desportivas. A regra previa que, para funcionar regularmente, esses locais deviam ter registro no Conselho Regional de Educação Física e manter profissionais da área em tempo integral. No voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Flávio Dino afirmou que a norma estadual é compatível com a lei federal que regulamenta a profissão de educador físico, mas ampliou demais a exigência, porque, segundo a lei federal, a supervisão profissional é destinada apenas a estabelecimentos cujas atividades envolvam riscos à saúde dos praticantes, o que não ocorre nas modalidades recreativas e de lazer. O ministro Edson Fachin, do STF, atendeu ao pedido da Agência Nacional do Petróleo e suspendeu por mais 30 dias o processo que envolve a competência regulatória referente ao gasoduto Subida da Serra, em São Paulo. A ação discute se o gasoduto deve ser classificado como de distribuição, de competência regulatória estadual, ou de transporte, sujeito ao monopólio da União e sob competência regulatória da ANP. A agência reguladora pediu mais tempo para concluir o procedimento de autocomposição. A ação já estava suspensa para o prosseguimento das tratativas extrajudiciais de conciliação entre as partes. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de exploração de loterias em mais de um estado. O caso estava em análise no plenário virtual. João Pedro Melo traz mais informações. A suspensão ocorreu após a ministra Carmen Lúcia pedir mais tempo para analisar a questão, que está em julgamento pelo STF desde 2024. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelos governadores de São Paulo, Minas Gerais, Paraná,
Acre, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Os ministros vão decidir se é permitido a um mesmo grupo econômico explorar serviços lotéricos em mais de um estado do país. No voto, o relator do processo, o ministro Luiz Fux, suspendeu uma parte da lei das apostas desportivas que proibia tal exploração e justificou que a norma reduz a competitividade das licitações estaduais, prejudicando as unidades da federação que têm populações menores e que podem não atrair empresas mais qualificadas. O relator lembrou também que o STF já reconheceu a competência de estados para explorar serviços lotéricos, desde que respeitada a legislação federal. Até agora, 4 dos ministros acompanharam o relator, mas apresentaram ressalvas. No próximo bloco, a gente fala sobre superendividamento. E ainda, um casal será indenizado porque a empresa organizadora da festa de casamento deixou os avós dos noivos fora do álbum de fotografias. Voltamos em instantes. Em São Paulo, um casal entrou na justiça e ganhou o direito de ser indenizado porque faltaram fotos dos avós no álbum de casamento. A decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu falha parcial na prestação de serviço. Repórter Marta Ferreira. A contratação dos serviços envolvia cobertura fotográfica, filmagem oficial e disponibilização do material online. Ao ver o resultado final, o casal alegou falhas na tradicional foto com padrinhos e na fotografia da avó levando as alianças. Os fotógrafos alegaram que prestaram todos os serviços conforme contratado, com entrega de mais de 500 fotos, embora o contrato exigisse apenas 150. Ao analisar o caso, o desembargador responsável acolheu em parte o pedido do casal. Apontou que a falha no serviço foi restrita à fotografia da avó, o que justificaria uma reparação, mas em menor medida. Assim, ele fixou a restituição de 1/3 do valor pago pelo serviço e reduziu a indenização por danos morais para R$ 3.000. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afastou as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor para um banco que compareceu a uma audiência de conciliação por superendividamento, mas não apresentou uma proposta de acordo. Samanta Peçanha. Os ministros, por maioria de votos, deram provimento ao recurso especial de um banco que, durante a audiência de conciliação, não apresentou uma proposta concreta de repactuação das dívidas de um cliente superendividado. Apesar disso, a instituição financeira havia comparecido ao ato e, em primeira instância, sofreu penalidades, como a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos de mora. Ao manter a decisão, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a falta de proposta do banco equivaleria a uma ausência na audiência. O banco recorreu aqui ao STJ, argumentando que estar presente na audiência era suficiente para evitar as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Segundo a terceira turma, embora a audiência pré-processual seja regida pelos princípios da cooperação e solidariedade, a obrigação de apresentar a proposta de acordo é do devedor e não do credor. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, relator do caso, destacou que é o consumidor que tem o ônus da iniciativa conciliatória, devendo apresentar a proposta de plano de pagamento. Segundo ele, a falta de acordo pode levar o caso à fase judicial, onde o contrato será revisto e a repactuação das dívidas poderá ser compulsória. O ministro explicou ainda que, embora as sanções do CDC possam ser aplicadas em fase judicial, não há respaldo legal para penalizar o banco apenas por não apresentar a proposta na audiência em etapa pré-processual. Ainda falando sobre superendividamento, o Judiciário de Mato Grosso oferece aos cidadãos serviços de contabilidade, educação financeira e apoio psicológico. Entre eles estão os Círculos de Paz. A repórter Eli Cristina Azevedo conta pra gente como funciona.
Este advogado e servidor público conta que fez alguns empréstimos consignados devido à comodidade do desconto em folha, mas durante a pandemia passou por dificuldades financeiras e precisou recorrer a novos empréstimos. Quando percebeu, a dívida havia se transformado em uma bola de neve. Hoje, eles ultrapassam, em média, quase 80% do meu rendimento que eu tenho. O advogado está entre os consumidores que participaram do Círculo de Construção de Paz Virtual sobre Organização Financeira, realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc do Superendividamento de Cuiabá, com pessoas assistidas pela unidade. Foram dois círculos, realizados ao mesmo tempo, composto com psicólogas e assistentes sociais, que trabalharam 9 pessoas em cada um desses círculos, exatamente para trabalhar essa questão da educação financeira, desse preparo que esse consumidor precisa ter para poder entender os seus ganhos e os seus gastos. Eles começam a analisar agora uma forma de evitar fazer empréstimos consignados e trabalhar de uma outra forma com o dinheiro. Até mesmo foi falado que a possibilidade de repente sobrar um dinheiro e eles fazerem uma aplicação. Saio fortalecido e, assim, eu tendo a oportunidade de ouvir outras pessoas, minha situação ela consegue ser resolvida, tendo a atuação de toda a equipe do superendividamento. Moradores atingidos pela enchente na zona norte de Porto Alegre participaram de uma audiência de conciliação com o governo estadual. Mauro Bercoiser tem os detalhes. A Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJRS iniciou uma mediação com moradores da rua Aderbal Rocha de Fraga, no dique do Sarandi, na zona norte da capital, e com todas as partes envolvidas na ação de reintegração de posse. Através do programa Compra Assistida, a Caixa Federal disponibiliza R$200 mil para a compra do novo imóvel e R$1.000 para um aluguel até a conclusão do processo. A gente não está se negando em sair, só que a gente quer a chave na mão, porque como que a gente vai deixar nossas casas ser demolidas sem a garantia da chave? Eu moro lá na Aderbal, bem do ladinho da onde estourou o dique. A minha casa foi uma das que ficou 7 metros. Todas as casas ali ficaram 7 metros debaixo d'água. Ali todo mundo perdeu tudo. Mas mesmo eu estando na lista de prioridade, meu nome saiu só há 2 semanas na lista. Há mais de 20 anos eu moro na mesma casa, onde foi comprado e reformado. Nada de invasão, que nem se fala. Se foi invadido faz mais de 50 anos. E a gente está aqui frisando uma coisa muito importante. A gente não se nega a sair. A gente quer sair porque sabe que precisa obra. Só que a gente quer ir para uma casa. Moro na rua Aderbal Rocha de Fraga. Tenho a minha filha com deficiência, cadeirante. E não estou encontrando nada acessível para minha filha. O encontro entre as partes foi realizado presencialmente no Fórum Central 2 e por videoconferência, conduzido pela juíza de direito Josiane Estivaletti, coordenadora do Sejusc de Porto Alegre, e pelo juiz Humberto Dutra, ambos integrantes da comissão. Estavam presentes também representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública e advogados dos moradores. Além de outras sessões de mediação, está prevista uma visita técnica da equipe ao local para buscar uma negociação humanizada e sem risco para os moradores. Nosso norte é sempre buscar uma conciliação no sentido de que os interesses e as necessidades sejam compatíveis, ou seja, mantendo a dignidade da moradia, por exemplo, e mantendo o interesse social desta obra que se pretende fazer. No processo, os autores, Município de Porto Alegre, Departamento Municipal de Água e Esgoto e Departamento Municipal de Habitação, pedem a retirada dos moradores para a realização de obras no dique. O que a gente precisa acertar nessa reunião é justamente os tempos em que essa desocupação vai ocorrer. O município já conseguiu, através de muita negociação, discutir a retirada, a saída daquele
daquele local, da maioria das 57 famílias que lá habitavam. Ainda 24 dessas famílias que estão tendo dificuldades no encaminhamento do programa. Então é importante a relação que a gente faz aqui, essa relação que a gente constrói aqui, mas também é muito importante que a Caixa Econômica Federal, que o governo federal, que é o autor da política do compra assistida, também venham na mesa ajudando a facilitar os mecanismos, que são os mecanismos que fazem com que essas famílias possam chegar até a sua casa. Veja a seguir. Justiça Federal concede indenização por danos morais à filha de anistiado político. E ainda, a TST confirma a reabertura de processo envolvendo o assassinato de uma funcionária de navio de cruzeiro. A União deve indenizar a filha de um anistiado político em R$50 mil. O juiz reconheceu que os sofrimentos vividos por ela no exílio com a família configuram danos morais. Repórter João Pedro Melo. A decisão é do juiz federal Rodrigo Machado Coutinho, da 6ª Vara de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No processo, ele reconheceu que os momentos vividos durante o período de exílio com a família representam danos morais reflexos. No entanto, ele apontou que a mulher não tinha direito ao reconhecimento da condição de anistiada política, pois não há previsão legal para tal. E ela também não comprovou que ocorreram perdas materiais diretas e não pôde receber a reparação econômica por danos patrimoniais. Ao justificar a decisão, o magistrado afirmou que a filha acompanhou os pais no exílio, permanecendo longe da própria cidade, do Brasil e do restante da família, e que eles ainda viviam com medo e sem liberdade de se movimentar pelas ruas. Com isso, fica comprovada a existência de abalos causados pelos fatos narrados e imputáveis à atuação ilegal do Estado. Na defesa, a União alegou que o Estado não tinha responsabilidade sobre o ocorrido. O juiz ainda levou em conta o fato de que em 1964 o pai da mulher era deputado estadual e teve o mandato cassado e passou a ser perseguido politicamente com o início do regime militar. Além disso, em 1966, a família se exilou no Uruguai e permaneceu por lá por quase 10 anos sob constante vigilância. Ainda cabe recurso da decisão ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Justiça Federal determina que o governo de São Paulo crie comissão de prevenção e combate à tortura nos presídios paulistas. Polícia Federal prende ex-prefeito de Cobija, da Bolívia. E operação apreende fuzil em garimpo na terra indígena Caiapó. Vamos conferir. Em Orilândia do Norte, no Pará, a Polícia Federal e a FUNAI apreenderam um fuzil, mercúrio e munições na terra indígena Caiapó. Foram inutilizados cerca de 2.000 litros de combustível, motores, embarcações, peças e equipamentos usados em dragas de extração de ouro. A ação ocorreu no Rio Fresco para o combate ao garimpo ilegal. 2 áreas estavam sendo exploradas. A Polícia Federal prendeu no Acre o ex-prefeito de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia, Luiz Gatti Ribeiro Uroca. Em 2023, teve a prisão preventiva determinada pela Justiça Boliviana por suspeita de corrupção na administração pública. Ele passou por audiência de custódia, mas, para o Ministério Público, a competência para julgar o caso é do Supremo, o que foi aceito pela Justiça Federal. A Justiça Federal determinou que o governo de São Paulo crie obrigatoriamente um plano de prevenção e combate à tortura nos presídios paulistas. O governo tem até 10 dias para a implantação do órgão, que terá o prazo de 180 dias para começar a atuar. O departamento vai inspecionar presídios do Estado e prevenir atos de violência e violações de direitos. Em nota, a Procuradoria-Geral de São Paulo informou que o processo julgado tem uma liminar que continua suspensa por decisão do TRF3. 5 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal por desmatamento no Pará são condenados ao pagamento de cerca de R$31 milhões em indenizações. As informações com Márcio Fontinelli. A partir das provas e argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal, a Justiça condenou 5 pessoas pelo desmatamento ilegal em Altamira, no Pará.
Juntas, elas terão que pagar um pouco mais de 31 milhões de reais por destruírem quase 3.200 hectares. O processo do MPF contou com a ajuda do IBAMA, que entre 2015 e 2019 conseguiu identificar as áreas desmatadas de forma irregular. Além da indenização, os réus terão que providenciar a reconstrução das regiões afetadas. A seção 2 de dissídios individuais do TST manteve a decisão que havia determinado a reabertura de um processo envolvendo o assassinato de uma trabalhadora no navio de cruzeiro. Ela foi morta pelo próprio namorado, que também era tripulante. A empresa havia sido condenada a indenizar a mãe da empregada sem que o pedido de análise de provas tivesse sido levado em consideração. Para o colegiado, houve cerceamento e desrespeito à ampla defesa da empregadora. Repórter Larissa Batista. A mulher foi contratada pela empresa de cruzeiros para atuar como assistente de bartender. O então namorado dela também trabalhava no navio. Por isso, os dois dividiam a mesma cabine durante as viagens. Após o assassinato da trabalhadora pelo rapaz, a mãe da vítima entrou na justiça. Ela pretendia que a empregadora fosse responsabilizada por danos morais e materiais, com o argumento de que o crime poderia ter sido evitado. Apesar de o juízo de primeiro grau ter declarado que a Justiça do Trabalho não tinha competência para analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, julgou a ação e condenou a MSC Cruzeiros ao pagamento de R$200 mil por danos morais e R$168 mil por danos materiais à mãe da empregada. Após se esgotarem as possibilidades de recurso, o caso transitou em julgado. A empresa decidiu entrar com uma ação rescisória para anular a decisão do TRT. A justificativa foi que a condenação ocorreu sem um exame de provas. O pedido foi aceito pelo regional. A mãe da trabalhadora, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Na seção 2 de dissídios individuais, a relatora do caso, ministra Morgana Richa, ponderou que a condenação se deu com base em culpa na vigilância. Segundo o alegado no processo pela mãe da trabalhadora, o fato de a vítima e o assassino estarem dormindo no mesmo dormitório viola a norma interna da empresa e era de conhecimento da tripulação o histórico de agressões sofridas pela bartender. Entretanto, para a relatora, as teses foram refutadas pela empresa e o exame da controvérsia demandaria análise de provas e de depoimentos de testemunhas, o que não ocorreu no caso. O que acontece na IRID originária? Após a contestação, vem a decisão de incompetência material da Justiça do Trabalho, não é realizada a instrução processual, não são avaliados os pedidos de produção de provas de ambas as partes, tanto da parte autora como da parte ré da reclamatória trabalhista. Esses pedidos não são analisados. Não há produção de prova, há um obstáculo para que sejam ouvidos os depoimentos das partes, das testemunhas, a realização da audiência em sua completude e até mesmo eventual complementação de prova documental, se fosse esse o caso. Razões finais não foram produzidas, quer dizer, nada aconteceu no processo a não ser a compreensão de causa madura com o total atropelamento, a meu ver, com todas as vênias do devido processo legal. A relatora reforçou que os depoimentos do inquérito policial não suprem a necessidade de assegurar à parte contrária o direito de produzir as provas que julgar necessárias para comprovar que não teve responsabilidade no ocorrido. O ministro Douglas Alencar e o ministro Amaury Rodrigues acompanharam o entendimento. O fato objetivo é que nós temos aqui, sem dúvida alguma, de forma incontroversa, o aditamento à petição inicial e ainda o exercício regular do contraditório pela parte ré, que, como diz a ministra Morgana no aditamento que faz a seu voto, expressamente impugnou a pretensão fundada no artigo 515, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. A emenda à petição inicial pode ser feita antes da citação do réu. Isso é algo que se admite tanto na ação ordinária quanto na ação rescisória. Não há diferença nenhuma. E o fato de ter sido vindicado uma tutela de urgência no bojo da petição inicial da ação rescisória não prejudica
a possibilidade de aditamento. Os ministros Maurício Godinho Delgado e Vieira de Mello Filho apresentaram divergência. Pela jurisprudência desta própria STI 2, não é possível se valer do princípio constitucional, da ampla defesa e até do duplo grau de jurisdição, sem a referência ao dispositivo legal pertinente, que lhes dá efetividade. E, nesse caso, por razões que não cabe aqui levantar, o fato é que a parte não fez isso. A parte não trouxe como fundamento a violação manifesta do artigo 515, parágrafo 3º do CPC. A meu juízo, esse aditamento é absolutamente ilegal, conduzido inclusive por força da decisão, que altera o alcance da própria contestação, que ela mudou de rumo após a concessão da tutela. Só tem um detalhe: a tutela concedida, quando não é consentânea ou consentânea, ela pode gerar a estabilização da demanda. Já poderia resolver o processo se não houvesse a impugnação da outra parte. Então, ela não poderia ser alterada porque ela gera estabilidade. Por maioria, a seção 2 de dissídios individuais seguiu o voto da relatora, no sentido de manter a decisão regional que determinou a reabertura do processo em primeira instância para o exame de provas. No próximo bloco, a STF começa a julgar se a cobrança de imposto de renda sobre herança antecipada tem repercussão geral. E por unanimidade, a Corte invalida critério de promoção por tempo de serviço previsto na Lei Estadual do Pará. Voltamos em instantes. A Suprema Corte começou a julgar se a cobrança de imposto de renda sobre herança antecipada tem repercussão geral, ou seja, se a decisão vai valer para todos os processos sobre o mesmo assunto. O julgamento é no plenário virtual. Quem tem mais informações é o repórter Pablo Lemos. O caso teve origem após uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que retirou a cobrança do imposto de renda sobre o ganho de capital no momento da doação da herança. Para o TRF, na transmissão de bens a valor de mercado, não há acréscimo patrimonial por parte do doador, mas sim uma diminuição do patrimônio e que, por isso, o imposto não deve ser cobrado. O assunto chegou à Suprema Corte por meio de um recurso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional contra a decisão. O órgão do governo alegou que foram violados preceitos da Constituição sobre tributação, orçamento e impostos da União, entre outros pontos. O ministro Gilmar Mendes é o relator do caso. Ao analisar o recurso, ele votou a favor do reconhecimento da repercussão geral, destacando a relevância jurídica, econômica e social do tema. Gilmar argumentou que há interpretações divergentes e que o Supremo Tribunal Federal ainda não tem um entendimento firmado sobre o assunto. O caso deve ser julgado futuramente e a decisão pode valer para todos os processos semelhantes. A análise no plenário virtual da Corte está prevista para encerrar no dia 24 deste mês. A validade de lei estadual que autoriza a importação e comercialização de agrotóxicos sem registro no país de origem é julgada pelo Supremo. Marta Ferreira tem os detalhes. A lei é do Rio Grande do Sul. Sancionada em julho de 2021, ela alterou uma norma de 1982. Com a alteração, ficou liberado o uso no território gaúcho de agrotóxicos proibidos nos países em que são fabricados. Agora, só basta ter o registro junto ao órgão federal competente. O PT e o PSOL questionam a constitucionalidade dessa norma. Alegam que a medida afrontaria os princípios constitucionais da saúde, da proteção contra os riscos inerentes ao trabalho, da vedação ao retrocesso socioambiental e do meio ambiente equilibrado. A ação está em julgamento no plenário virtual. O relator é o ministro Dias Toffoli. Ele votou pela improcedência do pedido feito pelos partidos. Destacou no voto que, embora tenha deixado de exigir um requisito no que diz respeito a produtos agrotóxicos e biocidas importados,
a lei não passou a admitir de maneira indiscriminada a distribuição e a comercialização desses produtos no território do estado do Rio Grande do Sul. A legislação estadual continua a exigir o registro de tais produtos no órgão federal competente e o cadastro, respectivamente, nos órgãos estaduais. Assim, entende que a lei é válida. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto de Toffoli. A divergência foi aberta pelo ministro Flávio Dino. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 24. Por unanimidade, o Supremo invalidou o critério de promoção por tempo de serviço previsto na Lei Estadual do Pará. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. A Procuradoria-Geral da República questionou no STF trechos da Lei Complementar de 2006 do Pará, que previa como critério de desempate nas promoções por merecimento e antiguidade do Ministério Público Estadual o maior tempo de serviço público. Para a PGR, a regra viola a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. O relator, ministro André Mendonça, atendeu o pedido para considerar o critério inconstitucional. Segundo o ministro, a legislação nacional não prevê esse critério e promove tratamento desigual entre os membros da instituição. Além disso, o Estado invadiu competência da União para tratar da matéria. Portanto, a determinação deve ser considerada a partir da publicação da decisão, ou seja, nas próximas promoções dos membros do Ministério Público do Pará. A decisão foi unânime. A edição de número 148 do podcast Supremo na Semana destaca a revisão da vida toda e a ação sobre planos de saúde. Simone Moura. Na pauta do podcast, os julgamentos dos dias 9 e 10 de abril. Entre os temas, a decisão que dispensa os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS de devolver valores recebidos com base na tese da chamada revisão da vida toda, como explicou a consultora jurídica da Rádio TV Justiça, Gisele Reis. E aí vieram, então, esses novos embargos agora, em que os ministros entendem que somente aqueles, que essas pessoas que já tinham ingressado com a ação, que estavam ali amparados por um entendimento do Supremo Tribunal Federal, eles não precisam devolver nenhum valor para a Previdência Social. Outro destaque da edição foi a validação da Lei Paulista, que cancela o cadastro de CMS de empresas que vendem produtos de origem de mão de obra de trabalho escravo ou de condições análogas à escravidão, e a manutenção do acordo para reparação de danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. O jornalista da Secretaria de Comunicação do STF, Mauro Burlamac, falou sobre o acordo. Um acordo grande envolvendo valores de 170 bilhões para essas ações de reparação e compensação que você mencionou agora, para pessoas, para grupos indígenas, quilombolas, populações tradicionais, enfim, para cidade, prevê aí reparação para todos que de alguma forma tiveram prejuízo com essa situação aí, esse desastre de Mariana. E aí agora empresas que, segundo o ministro, inclusive não estavam incluídas no processo, entraram com esses recursos e ele entendeu que por uma questão processual, inclusive, eles não podiam entrar com esse recurso. O programa também aborda o início da análise da ação que trata da cobertura de planos de saúde. O plenário do STF ouviu manifestações de partes e representantes de instituições na discussão sobre a validade das mudanças na lei dos planos de saúde que obrigam operadoras a cobrir tratamentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde, ANS. O Conselho Nacional de Justiça realizou, em parceria com apoio de instituições públicas e privadas, ações em todos os estados voltadas à promoção do direito à saúde, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Além de oferecer serviços à população, a Semana Nacional de Saúde também concentrou esforços na análise de processos judiciais. No Ceará, cerca de 1.000 pessoas participaram das ações promovidas no estado. A reportagem é de Delane Hatz. Foram 5 dias de uma programação intensa com foco na cidadania por meio de serviços de saúde, inclusão social e profissional, além da emissão de documentos que são essenciais para a garantia de direitos. A atualização do cartão de vacina foi um dos serviços mais procurados durante a ação itinerante no bairro Barroso, na periferia de Fortaleza. Aproveitei o serviço aqui, tomei hepatite B e da gripe nova.
aproveitando o serviço aqui do Estado e colocando o cartão de vacinação em dias. É bom esse programa aqui que a gente se beneficia dele bastante. E eu moro aqui perto e estou de férias do trabalho e aproveitei essa oportunidade boa. A Nauplínio, que participou da iniciativa contribuindo para o bem-estar da população, diz que se sente realizada em poder ajudar quem precisa. É mais de um ano que eu venho nessa caminhada junto aqui com a comunidade, prestando meu serviço. Isso é muito gratificante para mim, eu me sinto muito feliz. Eu saí renovada e eles agradecem, abraçam as crianças. Eu gosto muito. Esse movimento de ter a oportunidade de muitas pessoas estarem tirando documento, outros não têm condições nem de cortar um cabelo, e aqui eles têm condições de cortar o cabelo, de mudar a aparência um pouco, mesmo que seja por um momento, mas já vale a pena. Ao todo, foram cerca de 500 atendimentos no Barroso. A programação do Tribunal de Justiça do Ceará também teve oficinas, palestras e debates. A avaliação é muito positiva porque inúmeras pessoas foram atendidas no Brasil inteiro, em várias demandas, né, do norte ao sul, do leste ao oeste, todos os tribunais aderiram e milhares de pessoas foram atendidas. Então foi uma prática de sucesso e resultado, sem dúvida, muito proveitoso para toda a sociedade brasileira. A Semana Nacional da Saúde proporcionou atualização de rotinas no judiciário. Também destacou a mediação e a conciliação como ferramentas para resolver os conflitos em demandas de saúde. E reforçou ainda a qualidade do trabalho dos magistrados. O TJCE firmou também um termo de cooperação com a Justiça Federal e com o Instituto do Câncer para disponibilizar pareceres técnicos que auxiliem as decisões judiciais. Desde 2018, sobretudo, o Tribunal do Ceará tem mostrado uma preocupação aguda com a qualificação dos processos decisórios nas demandas de saúde. Estou me referindo desde o que começou a acontecer lá com a especialização das varas, de duas das varas de Fazenda Pública e varas de saúde pública. Na verdade, para ser honesto, isso começa até um pouco antes, com a criação do Latijus. A gente não pode perder de vista, eu falei naquilo que foi acontecendo ao longo do tempo para qualificar as decisões no âmbito da saúde, que o Tribunal vem de criar ainda agora recentemente o Núcleo 4.0 de Saúde para dar cabo das demandas de menor valor que tramitavam aqui na comarca de Fortaleza. E daqui a pouco esse núcleo vai se estender também para atender as demandas que tramitam no interior do estado. No Amazonas, a iniciativa foi acompanhada de perto pela juíza Etelvina Lobo Braga, coordenadora do Comitê Estadual de Saúde do Estado. Um dos lugares visitados por ela foi a Unidade de Saúde da família Parque das Tribos, na zona oeste de Manaus. A reportagem é de Amanda Bulcão. Durante a visita, a magistrada conheceu os principais projetos desenvolvidos na Unidade de Saúde da Família Parque das Tribos, que atende mais de 30 etnias e cerca de 34 mil pessoas. A juíza destacou a importância da atuação conjunta entre os órgãos públicos para promover um atendimento mais eficaz e humanizado. São ações de saúde que envolvem vários entes, como você vê, isso aqui é uma UBS no município, mas o Estado também está desenvolvendo ações e está também com ações de saúde, o Judiciário com questões jurídicas. A secretária municipal de saúde, Chádia Frache, também acompanhou a visita, junto com os agentes indígenas, no fortalecimento dos vínculos com a comunidade. A quarta turma do STJ decidiu que um herdeiro que paga aluguel pelo uso exclusivo de um imóvel não deve arcar sozinho com o IPTU. Mais detalhes com a repórter Samanta Peçanha. O colegiado decidiu que quando há fixação de indenização pelo uso exclusivo de imóvel por um dos herdeiros, o ocupante é dispensado da obrigação de pagar sozinho o IPTU, pois, do contrário, ele estaria pagando duas vezes pelo mesmo fato, na indenização e na quitação do imposto. O processo envolveu duas irmãs herdeiras da mãe falecida. O juízo responsável pelo inventário determinou que a dívida do IPTU fosse paga exclusivamente pela herdeira que utilizava a propriedade, afastando a responsabilidade do espólio. Mas a defesa da herdeira ocupante recorreu, alegando que, até a partilha, o imóvel fazia parte da herança e, portanto, o imposto deveria ser dividido entre as duas.
O relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que o IPTU é uma obrigação ligada à titularidade do imóvel, ou seja, deve ser compartilhada entre os herdeiros até a conclusão da partilha. O ministro ainda mencionou que, em outro julgamento, o STJ já havia decidido que se um herdeiro mora sozinho no imóvel e não paga aluguel aos demais, é razoável que as despesas de condomínio e IPTU sejam descontadas de sua parte na herança. Porém, no caso analisado, foi fixada em segunda instância uma indenização pelo uso exclusivo do imóvel, o que compensava o valor do aluguel da outra herdeira. O relator também observou que não houve acordo prévio sobre o ressarcimento do IPTU ao espólio, conforme a lei do inquilinato. Assim, a quarta turma deu provimento ao recurso e concluiu que, como a indenização já foi definida, não há justificativa para descontar o IPTU do quinhão da herdeira ocupante, evitando uma dupla compensação pelo mesmo fato. A Justiça Federal da Primeira Região garantiu a uma candidata de concurso público o acesso ao espelho de correção da prova. Vamos entender o caso com a repórter Fátima Uchoa. A candidata recorreu ao TRF1 após sentença negar o pedido para que a banca organizadora do concurso público para o Senado Federal fornecesse o espelho de correção da prova discursiva, que é o documento que mostra a avaliação, permitindo ao candidato saber como foi sua performance. A decisão também restabeleceu o prazo recursal. A candidata, que havia sido reprovada exatamente na etapa discursiva, alegou que a correção foi disponibilizada sem detalhamento individualizado e que isso comprometeu o exercício do direito de defesa. O relator na 11ª turma do TRF1, desembargador federal Newton Ramos, destacou que é ilegal a negativa da administração de fornecer ao candidato em concurso público o acesso à prova realizada e ao respectivo espelho de avaliação, documentos necessários para a elaboração do recurso administrativo. Segundo o entendimento firme do próprio tribunal, impedir o acesso à correção da prova fere o princípio da publicidade e compromete o direito de defesa dos candidatos. Diante disso, o colegiado anulou os atos de correção da prova discursiva, determinou o acesso ao conteúdo da prova e ao espelho de correção e definiu a devolução integral do prazo recursal, permitindo à candidata interpor novo recurso administrativo. E agora a gente mostra um pouquinho da exposição que homenageia mulheres que tiveram um papel importante na história de Rondônia. A iniciativa é do Tribunal de Justiça do Estado. Reportagem de Ana Lídia Daines. O ano era 2012, quando Maria Berenice Tourinho conquistava um feito histórico no estado de Rondônia. Se tornava a primeira mulher reitora da Universidade Federal. Um grande desafio. Por ser mulher, sempre enfrentamos desafios. Mas vivendo no meio, administrando o meio acadêmico, a relação de competição muitas vezes se dá pelas áreas do saber. E se você se coloca nessa área do saber com competência, você politicamente conquista algum espaço no poder. Assim como Berenice, outras mulheres estão marcadas na história do Estado por seu talento, seja na gestão de instituições públicas, na arte ou em outros segmentos. E hoje está sendo prestada essa homenagem pelo reconhecimento da trajetória de todas essas mulheres que foram pioneiras no Estado de Rondônia. Que sejamos inspiração para todas as outras mulheres. O legado dessas pioneiras foi o foco de um estudo minucioso do Poder Judiciário de Rondônia. O resultado dessa intensa pesquisa foi a exposição A Primeira Mulher de Rondônia, que destaca pioneiras do Estado em várias áreas, entre elas a primeira governadora, a primeira desembargadora, a primeira chefe da Polícia Militar e várias outras. A exposição acontece no shopping da capital Porto Velho e movimenta pessoas que passam pelo local e podem conhecer um pouco da história de cada uma dessas 21 pioneiras. A ideia é reconhecer a importância histórica das mulheres para a construção de um Estado com 43 anos. Então queremos mostrar para todo o Estado que Rondônia foi sim feita também
por mulheres desbravadoras que são as bandeirantes de Rondônia, cantada pelo nosso hino. As mulheres fazem parte dessa história e aqui é algo assim, é fenomenal, extraordinário, né? Reconhecendo o valor, a dignidade, a cidadania, especialmente com essa galeria As Mulheres. A primeira mulher que a gente ouviu falar na mídia era a Odaísa. Ela era secretária de Ação Social. Coisa rara a mulher atuar, ser valorizada nesse trabalho que o tribunal está fazendo de resgatar a história das mulheres é muito importante. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.